Presente? Olá, meu nome é Camila de Tânia. O meu dia a dia é cuidar do meu filho, cuidar da casa, levar meu filho ao colégio, depois cuidar dele, dar banho, almoço. E quando percebeu que estava grávida, qual foi a sua reação? De primeiro assim, eu me assustei, porque eu sabia porque eu tinha índice preservativo, mas já imaginava, né? Só que eu me assustei, porque eu achava que não ia acontecer comigo, mas engravidei, pensei em tirar, mas graças a Deus eu não tirei. E o que você sentiu? Desespero, medo, Não, eu me senti alegria? Não, eu não senti alegria, eu fiquei triste, eu não queria, porque eu não tinha, nem eu nem ele, nenhum dos dois tinha emprego, os dois dependiam da mãe, dois menores, eu e ele. Então a gente não tinha casa, não tinha nada, foi assim uma loucura. Então você saber que tá grávida, é uma vida dentro de você, uma responsabilidade pro resto da vida. Então não é fácil você encarar assim, com um sorriso no rosto. A primeira coisa que eu pensei foi em tirar, só que eu pensei bem. E graças a Deus ele me apoiou, a família dele, a mãe dele me colocou numa casa, ajudou todos os meses, a minha mãe também, e até hoje está dando certo, graças a Deus. Meu filho já tem 4 anos. E foi um período normal a gestação? Foi um pouco conturbado por conta das brigas, das confusões, mas assim, por eu ser muito nova, imatura, 19 anos, não sabia nada da vida, acostumada a ter minha liberdade em casa, ter tudo que eu queria. Aí você conviver assim, dentro de uma casa com uma pessoa, os dois desempregados, você tipo, tá acostumado a ter tudo bom e do melhor. Você se vê assim, sem nada, dentro da casa, sendo sustentado pelos outros. Então, isso era motivo para os dois brigarem. E a participação do seu companheiro foi... Ele participou da gestação, de todos esses momentos? Sim, sim, graças a Deus, sim. Ele foi muito, assim, foi muito importante na minha vida. No momento em que eu estava grávida, ele sempre me compreendia, entendia o meu lado, me dava amor, me dava carinho. Ele Assim, mesmo ele desempregado, ele fazia uns bicos, não deixava faltar nada dentro de casa. Eu pedi, sempre chegava junto com a mãe dele chegava junto, pedia a mãe dele, mas fazia uns bicos, mas deu certo. Ele acompanhou você no hospital? Sim, sim, quando eu tive meu filho, ele estava lá fora esperando. Quando meu filho nasceu, ele entrou pra ver. E como é que é a experiência de ser mãe? É um momento único. Assim, eu até. Meus irmãos falam que quando eu tive meu filho, eu amadureci, mas eu mudei muito. Porque eu era mais chata, porque assim, eu era muito mimada. Eu era muito briguenta, ainda sou um pouco, mas eu mudei muito com meu filho. Eu amadureci muito, então acho que serviu pra mim como experiência boa com meu filho. E o que é que você sentiu quando colocou ele no colo pela primeira vez? Então, é uma sensação que não dá pra explicar. Primeiro a gente acha esquisito, acha estranho, porque assim, você. Um exemplo, até ontem você não tinha. Você tava com a barriga e tava com o filho, tudo bem, você tava se esperando, já tava se preparando, mas você vê ali que você fez aquela criança, aquela coisa perfeita, né, que Deus lhe deu, então a sensação é de felicidade, né? E como é que você identificava as necessidades dele? Bom, eu tive muita ajuda da minha sogra, que já tinha experiência, então quando ele queria mamar, eu sabia o choro de quando ele tá com fome, é diferente. Eu acho que é diferente, então. E quando ele chorava, às vezes eu colocava ele no peito e ele calava. Quando ele não calava, minha sogra dizia que era e a gente ia dar um remédio, fazer alguma coisa que ela me mandava fazer, eu fazia. E qual a expectativa para o seu filho? O que você quer dar para ele? Eu, assim, quero dar o melhor e principalmente a educação. Educar o meu filho, colocar ele no colégio bom, que ele sempre estuda, que eu considero um colégio bom. E é isso, estar do lado dele, ensinar o que é certo e o que é errado pra ele. E que sonhos você espera realizar com ele? Primeiro fazer uma viagem com ele para o Amazonas, não por mim, mas por ele, porque eu não tenho essa vontade de conhecer não. Porque meu pai ficou falando nos bichos do Amazonas, na onça, no macaco, e ele adora bichos, então ele agora está falando que quer conhecer os bichos, que quer ir para lá, e é um sonho que eu quero realizar, que é um sonho dele, não meu, mas
sendo dele, é meu, se torna meu também, né? No Pai Nosso a gente reza: Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Como é que você ensina no dia a dia a questão do perdão para o seu filho? Eu sempre oro com meu filho à noite. Eu não vou dizer todas as noites, mas eu todas as noites oro, mas meu filho não todas as noites. Mas eu sempre explico pra ele, orar pelo pai dele, pela vovó, por todo mundo. Então eu acho que só a questão dele estar orando, eu acho que já é uma questão de pedir sabedoria a Deus e orar pelos outros. É uma questão de perdão. Eu creio que seja assim. É uma questão de ele estar pedindo a Deus como perdoar os outros. Eu acho que é assim. E na sua opinião, o que quer dizer mãe é mãe? Mãe é tudo. Mãe é um ser que não existe um outro ser igual à mãe. Nem o pai é igual à mãe. O amor do pai é diferente do amor de mãe. Então, mãe é a base de tudo. O pessoal diz a família, mas a família eu creio mais pela mãe. Então, mãe é que é a base, né? Nem Mãe a é mãe. família. Mãe, é isso. E o que você poderia ensinar sobre vencer as dificuldades em ser mãe? Pode poder poder da minha mãe, né? Então, assim, até um exemplo que eu dou da minha mãe, que ela venceu, é uma guerreira. Eu admiro muito ela, por ela ter criado 4 filhos sozinha. Meu pai nunca deu assistência a gente quando a gente era criança, dava muito pouco pelo que a gente precisava. A gente não tinha casa, minha mãe ganhava, assim, R$ 700, ganhava muito pouco para sentar 4 pessoas. Então, ela foi uma guerreira que hoje, assim, com Deus ela conseguiu ter o que ela tem hoje, pela fé dela, né? Que é um canto, uma casa, um carro, um salário melhor, e ela pode ajudar os filhos dela. Então, eu acho que ela venceu. Foi uma dificuldade que a gente passou muito mais lá no Maracanã, quando a gente era criança, então ela conseguiu vencer. Então é isso, é um exemplo que eu tenho é ela. E o seu pai? Meu pai, falar o quê? Sua mãe foi pai, mãe? Minha mãe, foi pai e mãe. O meu pai foi ausente, ainda hoje ele é ausente, ele vem aqui uma vez no ano, como ele passou 22 dias aqui e foi embora ontem. Ele é muito ausente, então não tem muito o que falar dele não. Só foi uma E pessoa como ausente. ensinar os jovens de hoje a superar as dificuldades do mundo? Primeiramente, caminho de Deus. Primeiramente o jovem tem que, assim, estar nos caminhos do Senhor, no caminho de Deus, eu creio assim. E de que forma essa experiência com o amor de Deus transformou seu modo de ser mãe? Eu acho que, assim, quando eu estou na igreja, quando eu estou com Deus mesmo, eu me torno mais carinhosa com meu filho, até sendo mesmo, mais amorosa, mais compreensiva. Então é isso, quando eu não estou já é diferente. Você acha, desculpe, você acha que a gente pode comparar o amor de Deus com o amor de mãe? É parecido, mas o amor de Deus eu acho que é incomparável. Porque Deus é misericordioso, Deus é tudo, né? Então Deus ele perdoa até as pessoas que Sim. blasfemam contra ele. Então ele é misericórdia, ele é tudo. Então tem mãe assim, que o amor de mãe é parecido, porque mãe perdoa também. Mas o mundo tá tão assim, e os últimos tempos que tem mãe jogando filho no lixo, então eu já acho é diferente, que Deus não abandona a gente, Deus não abandona o filho dele. E de que forma você, quando trabalhava, estudava, conciliava trabalho, estudo e família? Eu trabalhava durante o dia e à noite para a faculdade. Eu não tinha tempo para ver meu filho. E eu só via meu filho aos finais de semana. Ele só me via aos finais de semana. Quando ele estava aqui, quando ele ia com o pai dele. Porque eu via ele dormindo. Mas acordado não. E vale a pena todo esse esforço? Eu fazia mais por ele. Pra mim, eu acho que eu tirava essa força, mais, assim, quem me dava mais essa força era o meu filho, quando eu pensava nele, que ele era um ser que precisa de mim. Que não tem culpa de ter um mundo, então precisa de alimentação, precisa do colégio, precisa de tudo, então isso é que me dá força para me trabalhar, estudar e vencer. E quais outros desafios que você enfrenta em ser mãe?
Que outros desafios? Eu acho que é de educar o meu filho sozinha. Assim, o pai dele educa, mas é uma educação não pra gente como a mim. Então eu é que tenho que estar no dia a dia educando, explicando o que é certo e o que é errado, ensinando a tarefa. Então pra mim o meu maior desafio é esse, é educar o meu filho, porque a gente educa o filho de um jeito e o mundo educa de outro. Então é muito complicado. Então o meu maior desafio é isso. Tem como explicar o amor de mãe? Sei, mãe é besta, mãe é um coração. Eu não sei, mãe é. Mãe perdoa, mãe é tudo. Eu não sei como é que explica. Mãe é diferente do amor de pai. Não existe outro amor igual ao de mãe. E como educar os filhos para um mundo melhor? Ensinando, conversando com os filhos o que é certo e o que é errado. Colocando os filhos na presença de Deus, na igreja, entendeu? É isso. E na sua opinião, quais os erros que normalmente se cometem quando se está educando os filhos? Mas entendeu? Ah, Ah, que outros pais, né? que outros pais, outras mães? Eu acho que muitos pais não deixam os filhos à vontade, não conversam com os filhos, não dá cara nos filhos. Então acho que é isso. Tem que ter um diálogo entre pai e filho, mãe e filho. Hoje o seu filho tem quantos anos? 4 anos. Daqui a uns 10 anos, eu tenho 14, 15 anos. Como você vai prevenir que ele não conheça o mundo das drogas? Eu acho que eu conversando com ele, mostrando o que é certo e o que é errado, porque assim, exemplo só o que tem no meio do mundo aí, na televisão, então ele vai ter o colégio, vai ter eu, a televisão, vai ter o mundo todo mostrando a ele o que aquela droga pode fazer. Só que a droga não traz. Nunca a droga trouxe benefício para jovem nenhum. Então é isso. E como ensinar que a internet e a televisão tem coisas boas e más? Como ensina mostrando a ele, quando ele. Eu acho que quando o filho está na televisão, na internet, tem que estar sempre olhando o que ele está vendo. É assim, que ele está pesquisando na internet, porque às vezes o pai também deixa muito à vontade e não sabe o que, é que os filhos estão olhando na internet. Então a gente tem que mostrar o que é certo e o que é errado. Está sempre acompanhando. Bem, eu queria que você desse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo. É, Ser mãe é... cuidar mais dos filhos, ser paciente, amar mais os filhos, ser mais presente na vida dos filhos, mesmo que a mãe trabalhe durante o dia, faz faculdade à noite, mas sempre procurar ligar, conversar com os filhos, saber como é que tá os filhos. É isso, cuidar mais dos seus filhos, dar atenção. Bem, Camila Bustani, queremos agradecer. Muito obrigado pela sua participação.